Olá, que prazer estar com vocês aqui. Penso que pouquíssimos nos conhecem, é a primeira vez de fato, né, que estou participando e preciso começar me apresentando, né. Então vocês podem me chamar de Grace, sou Graciele, mas Grace Aquino, para os mais íntimos, e se puder trazer alguma coisa de boa aqui para vocês, é isso que realmente eu desejo. Recebemos esse convite, que foi totalmente inesperado. Confesso que não contava com isso. Mas, como nada é por acaso, deve ter havido um planejamento aí por parte da espiritualidade, porque precisamente no dia 16 de junho eu sonhava que estava recebendo um convite vindo de um amigo querido, o João, para participar de uma palestra. Não sabia exatamente qual ou o que faria, mas tivemos esse aviso. E a espiritualidade, nos conhecendo, deve ter dado aquele jeitinho para não haver recusa, né? Porque, de fato, sou muito tímida, não sou palestrante, não teria tanto o que trazer, mas se veio um aviso dessa envergadura, nesses moldes, talvez tenha alguém aí especial que precisa escutar o que eu tenho a contar para vocês. Pode ser qualquer um, pode não ser ninguém, ou pode ser exatamente você. E o que é que eu tenho para contar hoje? Tenho para contar um pouquinho da minha história, junto ao Chico, junto ao Espiritismo, em meio a uma tribulação que surgiu no meu caminho, né? Na minha vida. Há cerca de 10 anos, perdi a visão. Sei que não parece, muitos não acreditarão. Minha família às vezes esquece, eu mesma esqueço, isso acontece sempre, mas tudo aconteceu de uma forma tão inesperada e ao mesmo tempo foi tão acolhedor que não houve traumas, não houve desespero, pelo menos não da nossa parte. Foi tudo muito tranquilo. Se vocês quiserem escutar essa história, esse depoimento, eu terei muito prazer em contar a partir de agora, certo? Bem, sou diabética desde os 2 anos. Então, a saúde um tanto frágil, mas levávamos bem, nenhum problema. Até que cerca de 10 anos atrás, eu tive uma descompensação glicêmica, precisei do suporte hospitalar e nos dirigimos ao hospital. Esperávamos que em 2, 3 dias no máximo a glicemia estivesse normalizada e voltássemos para casa, mas não foi isso que aconteceu. Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, e só piorava. E ninguém entendia o que acontecia. Ao fim da segunda semana, realmente eu já estava quase desencarnando. Os rins paralisando, a glicemia não controlava mais, alterações no fígado, o coração também já começava a sinalizar, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Foi então que, nessa ocasião, tínhamos uma prima, né, fazendo medicina, e ela pediu que a família verificasse que medicação estava sendo administrada no hospital, ela morando em outra cidade, né? E foi aí a nossa surpresa. Percebemos que havia entre as medicações que estavam sendo administradas, uma que o diabético não pode tomar de forma alguma. Eu estava tomando há 2 semanas e numa dose 3 vezes maior do que o recomendável para uma pessoa que não é diabética. Então, o organismo não aguentava, né? Estava realmente no limite, muito cansada e, ao mesmo tempo, tão leve, eu não entendia. Eu observava tudo o que acontecia à minha volta, percebia que as pessoas se movimentavam diferente, muita apreensão, mas, ao mesmo tempo, uma leveza extrema. Parecia que os 2 planos se misturavam, se interpenetravam e eu já sentia dificuldade de diferenciar um do outro. Enquanto todos se preocupavam, ok, mas eu não. Eu estava tão leve,
era tudo tão gostoso, uma sensação tão boa, mas eu sabia que ali ainda não era o momento, eu precisava resistir mais um pouco. Não sabia para quê, por quê, para quê, mas simplesmente não era o momento, embora resistir àquilo fosse uma das coisas mais difíceis que aconteceu. Precisamos de uma transferência para um hospital de uma cidade maior, porque eu sou do interior da Paraíba, o hospital nessa cidade, peço licença para não revelar locais, datas, porque eu realmente gostaria de preservar um pouquinho algumas pessoas e vocês vão entender o porquê disso. Então, nessa transferência, quando fomos buscar a documentação, né, junto ao setor de enfermagem responsável, para nossa surpresa, não havia mais nada lá. Era como se eu nunca estivesse tido naquele hospital interna. E a confusão, óbvio, se instalou. Alguma coisa havia acontecido, as providências precisavam ser urgentes, porque eu precisava ser transferida, eu precisava de um respaldo, né, para transferência, uma ambulância devidamente equipada, e que isso fosse feito rápido. As chances já eram mínimas, mas a família decidiu tentar, né? A chance, naquele instante, a chance maior era de desencarnar, realmente era isso. Mas a gente queria tentar, né? Mais um pouquinho. E como aconteceu tudo isso, descobrimos que não teria uma ambulância, não teria de forma alguma. Porque, para todos os efeitos, sem a documentação, sem estar para os efeitos burocráticos internada, não teria direito ao veículo devidamente equipado. E nisso tudo, o médico não conseguimos mais encontrá-lo no hospital. Não vou revelar o nome, tá? Eu peço compreensão de todos, mas é um meio de preservá-lo, né? E nesse turbilhão todo, não havia muito tempo para pensar, muito tempo para calcular o que fazer, tinha que ser tudo imediato. Então, contratamos a minha família, né, à frente de tudo, porque eu realmente já não tinha muita noção do que estava acontecendo. Improvisou um carro, contratou um enfermeiro particular e decidimos sair naquela atmosfera mesmo de situação caótica, não resolvida, né? O médico não foi mais localizado, as enfermeiras resolveram fazer voto de silêncio, mas esse não era o momento de compreender, isso ficaria para mais adiante. A emergência naquele instante era outra. E aí começa, né? Começa a nossa trajetória. Eu lembro que foram 7 horas de viagem, né? Cheguei a precisar de oxigênio, não teve. Tive necessidade de outros insumos, como a glicose na própria veia, ficou complicado, porque meus acessos até ali já estavam bem comprometidos. Enfim, uma série de coisas, mas era tão diferente, tão gostoso aquela sensação de flutuar, de estar livre e ao mesmo tempo desejar ficar. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu só apreciava. E nesse momento, eu lembro que as 2 maiores vontades que eu tinha era beber água, porque fazia pelo menos 10 dias que eu já não tomava água, né? Como os rins estavam paralisando, eu tinha uma sede absurda, mas só podia molhar os lábios. Então, eu desejava profundamente um copo d'água e poder dormir. Por quê? Porque na transferência, o enfermeiro orientou que eu não poderia dormir, porque naquele momento, se eu dormisse durante aquele trajeto, possivelmente poderia não acordar, né? Eu precisaria ficar consciente. Então, foram 7h30, 8 horas, querendo fechar os olhos só mais um pouquinho, só por alguns segundos, mas sempre sendo chamada, né? Para não fazer isso. Conseguimos, para o espanto de muitos, né? Conseguimos. Chegamos a uma cidade maior e eu lembro que ao chegar, né, nessa cidade maior, o carro parou na frente, né, do hospital, 12 andares,
não teve licença para entrar, visto que não era uma ambulância, mas parou no estacionamento próximo. E eu lembro que das últimas visões foi olhar para o prédio, né, os 12 andares, contemplar naquela atmosfera suave e gostosa que me envolvia, apesar de perceber a preocupação no rosto de todos, era que alguma coisa estava para acontecer. Então eu lembro que se aproximou de mim uma pessoa que parecia ser um enfermeiro, mas era tão confuso que eu não sabia diferenciar se era homem ou se era mulher. Parecia ser os dois ao mesmo tempo e também nenhum. Enfim, mas era uma pessoa que me parecia tão amiga, tão confiável. Aí eu lembro que essa pessoa passou a mão no meu rosto e disse assim: pronto, terminou, agora você pode descansar. E aí foi aquele desejo atendido e eu descansei. Fechei finalmente os olhos como eu desejava, né? Há algum tempo. Soube depois, quando eu acordei na UTI, soube que havia passado dias em coma, havia perdido sim a consciência. Quando questionei por essa pessoa, ninguém sabia, ninguém reconhecia e ninguém viu. Só eu, né? Mas foi muito bom. E nesse caos todo, quando abro os olhos, percebo a primeira coisa: eu não enxergava mais como antes. Minha visão, que antes era muito boa, estava muito borrada e com rastros de sangue, né? Eu via no meu campo visual. E foi confuso, mas pensávamos naquele momento que fosse algo transitório, logo se resolveria, e os dias foram passando e não resolveu. Então, soubemos que precisava de um tratamento especializado, mas naquele momento não daria, por quê? Eu precisaria ficar internada, cuidando de outras prioridades, porque não foi apenas a visão. Outros órgãos foram também prejudicados. Recebi a notícia que precisaria de transplante múltiplo de alguns órgãos, de rins e de pâncreas. Fígado estava indefinido, mas talvez sim. Então, era tudo muito corrido, tudo muito atribulado, aquela expectativa de o que será que vai acontecer, resolver prioridades. E foi um momento de mergulho íntimo muito profundo. Ao mesmo tempo, eu percebi que a mediunidade havia se dilatado. Desde criança, sim, sempre tive, né, a mediunidade na infância, ostensiva, mas a partir daquele momento, talvez pelo afrouxamento, né, dos laços, eu estava muito mais sensível, vendo mais, escutando mais. E aí tivemos companhias muito prazerosas, né, que sempre acalmavam. E junto a elas, principalmente, e foram essas que realmente fizeram a diferença no meu caminho, foram presentes de Deus. Pessoas, seres encarnados que cruzaram o nosso caminho, trazendo uma mensagem amiga, uma palavra de consolo, de conforto, uma fortaleza. E quem não tem, né? Quando passa a sua naquelas atividades, naquele caminho mais difícil, sempre tem alguém, né? Deus cuida da gente o tempo todo. Nós que ignoramos, nós que muitas vezes mergulhamos em demasiado na dor, no sofrimento, projetamos isso de uma forma que se torna muito maior do que o que realmente precisa ser. E tendo essa compreensão, eu comecei a sentir que as coisas mudavam. Nitidamente, as coisas seriam diferentes dali para frente. Recebemos notícias que não eram boas, dia após dia, os prognósticos eram negativos, a possibilidade do transplante era real, a chance mesmo de rejeição por todo o quadro orgânico era grande. Ao mesmo tempo, tinha aquela ajuda, né? Aquele sopro de esperança. Eu não sabia de onde vinha, mas sentia. Pessoas cruzando o nosso caminho, como eu já disse. E devo dizer que até esse momento, tá? Católica. Eu sou de berço católico. O espiritismo chegou em minha vida pouco depois disso.
Porque, como eu falei agora há pouco, né, que nesse processo, a mediunidade que já era importante, já era dilatada, mas se tornou de uma forma que ficou preocupante. Então, eu vinha num período também de fragilidade emocional, psicológica, por tudo que via passando, e óbvio que as portas para uma obsessão estavam abertas, e foi o que aconteceu, né, naquele momento. Estava muito triste, porque precisamos, após a saída do hospital, que foram 43 dias, conseguimos sair para continuar o tratamento em casa, sendo acompanhada por 19 especialistas, inúmeros tratamentos, nem sempre confortáveis, mas confiando, e apesar dessa confiança, me abatendo, né? Ficando um tantinho triste, porque afinal de contas, de alegrias e tristezas, nossa estrada é pontilhada todo o tempo. Com tudo isso, precisamos recorrer a uma casa espírita. E é interessante porque, mesmo sendo de família católica, havendo sim um preconceito importante em relação ao espiritismo, mas as coisas chegaram num nível que não dava mais. Não dava mais. Era preciso buscar qualquer ajuda possível, visto que até efeitos físicos tínhamos em casa e as coisas já estavam fugindo do controle. E aqui vem a primeira curiosidade. Minha mãe sempre teve sonhos repetitivos comigo, né? Conforme eu ia crescendo, ela me encontrava sendo cuidada por pessoas amigas numa casa que ela não reconhecia. Ela percorria um caminho e sempre me encontrava nessa casa. Conforme eu fui crescendo, né, os sonhos dela foram evoluindo, e do colo dessas pessoas, posteriormente eu estava brincando, depois eu estava estudando com essas pessoas. Então, quando procuramos a casa espírita, buscamos o endereço mais próximo, né, da nossa residência, e ela foi buscar. Nesse dia, eu estava extremamente fraca fisicamente, eu realmente não tive como ir. Estava passando por uma fase de também cirurgia, né, nos pés. Foram uma sequência de 4, tinha dificuldades de caminhar, então ela foi. E por ser uma cidade nova, né, que nós moramos atualmente, uma pessoa nova para nós, ela acabou se perdendo. Ela se perdeu. E quando ela se perdeu para buscar esse endereço, ela reconheceu dos sonhos que ela tinha as mesmas ruas, reconheceu o caminho. Então, ela se perdeu, e qual foi a possibilidade? O que ela resolveu fazer? Vou recordar meus sonhos e vou seguir. Chegou exatamente naquela casa espírita. Ela sonhava, ela não sabia, né? Lógico que era uma casa espírita. Reconheceu a estrada, reconheceu o endereço, reconheceu algumas pessoas, e isso foi primordial. Porque, como eu falei, o preconceito na família, ela mesma tinha. Eu mesma tinha. Olha, para vocês terem uma ideia. Aos 10 anos, quando eu estava na preparação para a primeira Eucaristia, então teve a primeira confissão. E qual era, ao meu ver, o maior pecado que eu precisaria contar para o padre? Eu amava Chico Xavier, católica, praticante, ia à missa todo domingo, seguia tudo direitinho, batizada, todos os ritos, mas amava Chico Xavier. E era um amor que não tinha explicação, não tinha. Desde criança, ele já muito idoso, lá na TV, quando tinha aquelas entrevistas, eu parava, sentava e ficava esperando, ficava vidrada de frente à TV, escutando. Não entendia o que ele dizia, não compreendia, mas pouco importava, eu só queria vê-lo, eu não queria outra coisa. Era um amor e, ao mesmo tempo, uma saudade que até hoje temos dificuldade de compreender, uma saudade que realmente dói às vezes. Mas eu precisava confessar, né, ao padre.
E foi onde eu encontrei uma resposta tão acolhedora e ao mesmo tempo tão libertadora. Naquele momento ele me disse que não precisaria me preocupar, que o amor não era pecado. Eu poderia continuar amando assim verdadeiramente o Chico Xavier, porque inclusive ele é alguém que era alguém que fazia muita caridade, que era alguém que falava de Jesus de uma forma muito bela, que ele mesmo admirava o Chico Xavier e que não havia nenhum problema nisso. Mas me passou Pai Nosso e Ave Maria de penitência, né? Cumprimos, cumprimos e com o coração leve. E desde então, desde a infância, nutrimos esse amor e essa saudade pelo Chico. Então, quando minha mãe encontrou esse lugar, como eu disse, nesse contexto de reconhecer através dos sonhos, e que isso foi extremamente importante, que de outra forma seria muito difícil a aceitação, né, por parte dela e da família, ela se resignou de tal forma que ela deixou as atividades na igreja, né, que ela ocupa algumas, ela deixou por 3 meses, que era o tempo compatível com o tratamento espiritual que eu precisaria fazer. E eu estava extremamente fragilizada fisicamente, eu precisaria de alguém comigo e só teria ela, né, naquele momento. Então, por 3 meses, minha rocha, minha mãe esteve ali comigo, me apoiando, participando de tudo. Ao final dos 3 meses, já apresentávamos uma melhora expressiva, né, no campo orgânico, maravilhada com os conhecimentos que estávamos recebendo ali do Núcleo Espírita André Luiz, e eu percebi que aquele lugar realmente era minha casa, era uma outra casa que eu, a partir daquele momento, eu estaria retornando, voltando ao convívio daquelas pessoas tão amigas, né? Então, ao final desses 3 meses, minha mãe confiou, né, já que pela deficiência visual, que compreendemos que não seria transitória, confiou algumas pessoas, né, que me acompanhariam e voltou para suas atividades normais na Igreja Católica. Não, ela não se identificou com a doutrina. Não é o momento dela, né? Cada um com sua fé, cada um com a sua forma de viver, né? O bem, o amor a Deus, os ensinamentos evangélicos. Ela é na Igreja Católica. E eu percebi que não havia outro caminho. Ali era o meu novo lar, no coração, de todas as formas possíveis. Então, precisava estudar e tinha um agravante nisso tudo. Soubemos que em menos de 6 meses eu perderia totalmente a visão, ficaria totalmente cega. E isso sim me preocupava, né? Não porque eu ficaria no escuro, ficando totalmente cega, mas eu me preocupava porque era tudo muito novo. Eram pessoas novas, eram amigos novos, era um lugar novo, um ambiente que eu não sabia me locomover com facilidade. Então, qual era a estratégia? No tocante ao conteúdo, eu teria 6 meses antes de perder a visão totalmente, então, qual foi o plano? Vou tentar ler o máximo que eu puder, vou aproveitar esses 6 meses da melhor forma possível. Nossa, eu precisava, sabe aquela sede que eu senti quando eu estava adoentada, né? Precisando ser transferida para um lugar maior, com os rins quase paralisando. Então, essa sede persistia, só que agora o líquido que eu precisava sorver não era mais a água, era aquele líquido que libertava, que serenava, que esclarecia, que consolava e que, sobretudo, trazia uma gama de responsabilidades e potencialidades muito grande. E eu estava com a sede absurda de tudo isso. Então, eu aproveitei ao máximo. E entre os primeiros livros que eu comecei a ler, que eu tentei, tinha pouco tempo, né? Precisava correr contra o tempo, foi a biografia de Chico, do Marcel Souto Maior.
Então, é aquela história, mexeu tanto comigo, eu não tinha uma noite, um dia que lendo aquilo, correndo contra o tempo, que eu não me emocionasse, que eu não chorasse. Nossa, aquela história, o Chico tinha aquele amor que eu sentia, parece que se dilatou. Aquela admiração fez com que tudo ficasse muito mais latente, muito mais intenso. Ele se tornou a cada dia mais vivo para mim. Então, durante um ano, eu escrevia bilhetinhos de amor e gratidão para o Chico. Os primeiros eu via o que escrevia, né? Mas da metade para lá já não sabia mais o que escrevia. Espero que ele tenha visto e que tenha compreendido. Quando chegar no plano espiritual, que tiver a oportunidade de ler de encontrá-lo, e eu espero mesmo que isso aconteça, tenho fé real que isso vai acontecer. Essa que é a minha primeira pergunta será: Chico, você viu meus bilhetinhos? É meio ingênuo, meio inocente, mas eu sou assim mesmo, tá? Não liguem, eu sou chorona, sou emotiva, sou risonha, mas, sobretudo, eu sou encantada pela vida, pelas pessoas que cruzam no meu caminho. E o Chico, mesmo não fazendo fisicamente, porque não houve tempo para entrar nessa encarnação, mas ele é uma das pessoas que me parece que ele está do outro lado, sabe? Eu tenho a impressão que ele mora numa casinha ali, poucas ruas de onde eu moro, que em qualquer momento, quando aquela saudade doer mais um pouquinho, eu posso ir dar um jeitinho de ir lá e bater na porta. Chico, eu estou aqui, você pode conversar um pouquinho comigo? E eu faço isso, sabe? Meu pensamento eu faço. E como é bom, né? Como é libertador a gente também saber o quanto os nossos pensamentos têm importância, têm poder, o quanto a gente pode plasmar através deles, o quanto a gente pode transformar caminhos, consciências. E voltando um pouquinho ao tempo, você talvez alguém pode estar se perguntando, mas e essa situação com o médico? Ficou dessa forma mesmo? Simplesmente sumiu, a documentação não existiu mais no hospital, ninguém mais falou, para vocês perceberem como a todo momento nós recebemos oportunidades grandiosas e como nossa conduta pode mudar caminhos. Porque quando ainda estava na outra cidade, né, no tratamento inicial, ainda internada, naqueles 43 dias foram cruciantes, bem difíceis mesmo, né? Nós recebemos uma ligação, então a pessoa se identificou como uma das enfermeiras que trabalhava nesse hospital. E ela disse que havia ficado muito indignada com tudo aquilo que havia presenciado, que ela foi uma das responsáveis encarregadas, na verdade, pelo médico de queimar a documentação, né? Que comprovava que eu havia estado, sim, internada. Na época ele era chefe também do hospital, então ele tinha, sim, né? Ele poderia deliberar isso. Não seria correto, tá? Poderia nesse sentido de ter poder demandar da burocracia, poderia fazer, mas de que isso não era correto, lógico que não. Então, ela disse que não teve coragem de queimar essa documentação e que colocava a nosso dispor tudo. E que, inclusive, se estava ao dispor para ser uma das testemunhas caso quiséssemos levar a esfera judicial. Claro, a família ficou extremamente mexida e naquele arrobo de sim, vamos fazer isso, é justo. As dívidas foram importantes, né? Porque, embora tivéssemos um plano de saúde, mas muita coisa não foi acobertada, então tivemos que fazer uso das nossas reservas. Mas a decisão cabia a mim, a decisão final era minha. E o que é que eu decidi? Eu decidi que não era o melhor a fazer.
E o que foi que pesou em tudo isso para não tomar essa atitude? Eu recebi uma segunda chance. Eu recebi a possibilidade, a oportunidade de continuar mais um pouquinho. Eu poderia continuar ali com minhas famílias, com meus entes queridos, com meus amigos não tanto, né, porque havíamos nos mudado de cidade, ficou um pouco mais distante, mas ainda assim poderíamos nos falar, nos visitar com alguma distância, com algum tempo dilatado, mas poderíamos. Então, se isso valia para mim, por que não para ele? Se eu pude receber essa oportunidade, por que não? E aí, outra coisa pesou ainda mais do que isso. Quando eu estava ainda internada, né, piorando a cada dia, naquela fase sem saber o que acontecia, o meu quarto, que eu estava interna, ele ficava de frente para um corredor que era muito próximo à outra ala do hospital que atendia as pessoas mais carentes. Então, enquanto eu estava lá, todo momento víamos pessoas se despedindo, né? Recebendo alta. E eu escutei tantos sorrisos, tantos agradecimentos. Ah, tô indo para casa, fiquei boa, fiquei bom, graças ao doutor. E aqui não vou falar o nome, tá? Vamos preservar. E eu fiquei tão tocada. Eram tantas pessoas e eu imaginei, se aquele senhor ali fosse um avô meu, e se fosse um pai, se fosse o meu pai recebendo alta, e se fosse aquela senhora fosse a minha mãe, não poderia ser? Poderia. Então eu fui tomada por um sentimento de querer agradecer. Ele é humano, esse médico, pode errar, todos nós podemos. Na medicina, os profissionais são cobrados de uma forma que, claro, é uma responsabilidade maior, afinal de contas, se lida com a vida, né, do ponto de vista orgânico, mas é uma coisa que eu sempre nos tocou. O médico também pode errar. Eles não fazem isso de propósito, pelo menos não a maioria. E nisso temos genuína fé. Por que ele não? E se ele errou comigo, ele acertou com tanta gente, por que que um equívoco iria contar mais do que tantos acertos? Onde a justiça nisso? Não, eu não faria isso. Claro que a família não entendeu de pronto, né? Traçamos aí uma batalha, foi necessária, mas conseguimos convencê-los, eles entenderam o meu ponto de vista. E eu lembro que antes de entrar em coma, se realmente a visão ficar prejudicada, uma das últimas imagens mais nítidas que ficou no meu campo visual, na minha memória, fiz o desse médico. Porque todas as vezes, nessas 2 semanas que ele ia fazer a visita, né, para saber como eu estava indo, para acompanhar, ele era aquele que chegava com um sorriso, com uma palavra, com um toque, apertava minhas mãos, dizia que eu ia ficar bem. E eu acreditei tanto nele, eu esperei tanto por aquilo. Então, as coisas não ficaram bem como a gente esperava, mas por outros caminhos ficaram. Aquelas pessoas, quantas famílias ali não tiveram seus entes queridos em casa, no lar? Quantas não comemoraram? Quantas famílias ali, quantas crianças não tiveram seus pais, aqueles pequeninos? Não, eu precisava agradecer. E essa foi a maneira que eu encontrei de agradecê-lo. Não mover nenhuma ação judicial, visto que isso prejudicaria pouco mais. Não faria isso. Não voltamos a conversar, não sabia o que aconteceu com ele. Possivelmente ele se equivocou, mas gosto de pensar que, na verdade, não há vítimas nessa história, como em outras. Há um encontro de necessidades. Era uma necessidade nossa, era uma necessidade da minha família,
daqueles que cruzam o meu caminho, que ainda vão cruzar, de vocês que estão escutando esse relato. Então, por que não? Por que não agradecê-lo por ter cumprido algo que lhe foi confiado, que se equivocou, sim, no abuso do poder em relação à documentação, mas quem de nós poderia dizer que na sua situação, sendo o provedor da família, tendo o cargo de chefia que lhe permitia isso, no momento daquele de pânico, de saber que poderia, inclusive, perder o CRM, ser impedido de clinicar, quem poderia dizer, eu não faria isso? Não, isso foi muito errado. Eu não faria, no lugar dele, eu não teria essa coragem. Eu digo de coração, só vivenciando. Eu não posso dizer que eu não faria. Se eu soubesse que minha família dependeria do meu sustento material, do trabalho, e que aquilo ali poderia abalar, que ele tinha filhos ainda jovens, muito jovens. Eu não sei se estivesse em sua situação. Então, como julgar? Que direito temos de julgar, embora façamos isso praticamente todo o tempo em situações pequenas? E a doutrina chegou e nos chamou a essa responsabilidade. Então, tudo isso acontecia simultaneamente. E era engraçado engraçado não é bem o termo. Era mágico, eu diria mágico mesmo, no sentido mais belo, mais bonito que essa palavra possa ter. Porque em meio a todas essas decisões, em meio aos problemas orgânicos, em meio às dores, às cirurgias que eu continuava a passar, aos processos de reabilitação, afinal de contas, só para voltar a andar, normalmente foram 9 meses, eu me deparava com mensagens, com as psicografias de Chico, que não era uma mensagem voltada para qualquer outra. Eram mensagens que, por Deus, aquilo ali era para mim. Tá? Eu compreendo que era para todos, mas eram tão profundas, tão tocantes, tão esclarecedoras, que imagina, eu não podia precisar andar corretamente, né? Porque realmente meus pés estavam achados pelas cirurgias. Eu havia tido problemas devido ao tempo de permanência, né, na cama hospitalar, e de repente se encontra com a mensagem da Confia Sempre, da Meimei, falando que ainda que seus pés estejam sangrando, para confiar, para erguer a fé acima de tudo, para trabalhar, para servir, meus pés estavam sim sangrando. Aquela mensagem era para mim. Era o caminho sendo apontado, era o norte. Então, qual a dificuldade? Eu estava ali com a lição. O Chico tinha psicografado, não uma, mas dezenas, porque os dias iam passando, eu continuava nas leituras, cada vez com mais dificuldade, sim, é verdade, mas o pouco que eu ainda conseguia ler transformava tanto, libertava tanto, me deixava com tanta esperança. Como não seguir? Qual o propósito da teoria se não a prática? Só precisava praticar. E é isso que a gente tem se esforçado para fazer desde então, praticar. E o Chico, que já fazia parte da minha infância, da minha juventude, passou a fazer parte da minha idade adulta de uma forma muito mais latente, muito mais pulsante. Através do seu trabalho mediúnico de pura luminosidade, ele iluminou caminhos. A espiritualidade que se serviu dele, por Deus, como eu sou grata também a esses espíritos, nos momentos de maior dificuldade, de maior dor, de maior incerteza, eles afirmavam qual era o caminho. Um só, Jesus, o nosso modelo e guia, que está lá na questão 625, que todos sabemos, né? Todo bom espírita, nos seus primeiros dias, se não for de berço, já sabe, já decora essa. Jesus é o modelo e guia.
E a cada dia eu tinha essa injeção de ânimo. Então, eu percebi que quando doía o corpo, quando doía a saudade, quando doía a incerteza, eu percebia que algo me libertava. E o que que libertava? A esperança, a confiança, a fidelidade. E, e fé, ela é uma palavra que ela remonta, a origem dela, seja no grego, no hebraico, vem de fidelis, de confiança, né? Fidelidade mesmo, é isso. Se Jesus é o nosso modelo e guia, eu preciso, e aqui eu falo por mim, eu preciso ter uma relação de fidelidade com aquele que eu adoto como modelo, com aquele que eu me proponho a seguir. Se ele é meu guia, eu confio, eu me entrego. E o Chico, nesse processo todo, isso eu vou falar 1000 vezes, não só para qualquer pessoa que me escute, mas para mim mesma, porque a cada vez que eu falo, parece que eu transbordo de mais amor, de mais gratidão. O Chico tem sido uma luz imensa, um amor imenso. Se ele fez tudo isso por mim, nesse intervalo de 10 anos, trazendo um pouquinho mais para remontarmos à infância, imagina quanto ele não fez por essas centenas de milhares de pessoas, por esses vídeos antigos que a gente vê com a multidões sendo alimentadas, sendo acarinhadas. Eu fico pensando, meu Deus, ter a mão beijada pelo Chico. Quem será que teve esse mérito? Quem guarda na lembrança essa imagem tão bonita? Eu queria. Não tem, não vou ter nessa, mas temos outras formas, né? De senti-lo, de viver junto dele, seja através dos sonhos, seja através dos amigos queridos que cruzam nosso caminho e que falam sobre ele, que contam histórias que nos tornam o caminho tão mais florido, tão mais bonito. Meu Deus, como eu sou grata a cada um de vocês que traz essas mensagens bonitas do Chico. Não só, e aqui eu não me refiro, tá, somente às mensagens que ele psicografava, as obras incríveis. Meu Deus, Paulo Estevam, que livro é esse? Renúncia, Alcione, seu amor por Jesus, como não se encantar. Mas eu remonto mesmo aqui a todos vocês que são mensageiros do amor, da caridade, que são mensageiros da luminosidade que emanou, que ainda emana do Chico, trazendo a vida diária dele. Ele que se tornou um exemplo vivo, né? Um exemplo palpável, material, um exemplo que transitou entre nós muito recentemente de que é possível, né? Se a gente se dedica, se a gente tenta, não é necessário que céus e terras se movam, se transformem, que fenômenos inacreditáveis aconteçam, embora a gente saiba que há alguns que beiram o limite do inacreditável, né? Mas o Chico acontecia com ele, mas ele trazia uma simplicidade, uma singeleza, um vai dar, faz, tenta você também, vai no teu pouquinho. E eu fico pensando, né, nessa obra assistencial do Chico, por exemplo, ele alimentando milhões, distribuindo pão, sopa, e eu fico pensando qual terá sido o primeiro prato de sopa. Foram muitos, né, ao longo dos anos. Continua sendo, visto que o trabalho dele resvala ainda hoje, corações amigos, corações que o amam, que o acolhem generosamente e genuinamente continuam dando sequência a esse trabalho tão belo, mas eu fico pensando, é um volume assustador, uma obra gigantesca, e
por que não participar um pouquinho disso? Por que não fazer a minha parte? Tá? Eu não tenho condições de distribuir milhares de pães, de milhares de pratos de sopa, de erguer prédios, de erguer construções para acolher os pequeninos, para acolher os necessitados, os que estão em situação de rua, mas um pouquinho eu posso fazer. Um pouquinho você pode fazer, mesmo que você duvide. E não é preciso estar gozando de plena saúde, de felicidade, de paz de espírito, porque a verdade é que no estágio em que nós nos encontramos, no caminho que ainda percorremos, isso não nos pertence. Não ainda. Mas nós estamos trilhando essa estrada, não estamos? E não é preciso dar algo de nós, algo também do nosso coração, algo de material, se possível. E se não puder o material, há tanto imaterial que a gente pode doar, há tanto uma palavra amiga. E aqui eu me reservo trazer um exemplo de uma situação, teria muitas para contar. Eu poderia conversar acredito, eu poderia conversar por mais de 10 horas sem parar, contando casos e mais casos. Alguns amigos dizem que o meu baú de histórias é imenso, e graças a Deus eu amo minha vida, eu acho lindíssima. Tem um que agora eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando ainda estava no hospital, nesse processo de faz o transplante, não faz o transplante, cheguei a entrar, fiz todo o processo, né, na fila, todos os exames, mas quando chegou ao final, infelizmente, a equipe médica concluiu que era arriscado demais, que o risco de fazer era muito maior do que eu não fazer. Se não realizasse o transplante, eu poderia ter alguma sobrevida. Então, poderia ser meses, alguns meses, um ano, dois, era imprevisível, não seria muito, né? Porque minha situação orgânica realmente estava muito complicada, mas o acordado foi não realizar. Cá entre nós. 10 anos se passaram, eu continuo aqui. Acho que a espiritualidade não me quer do lado de lá por agora, não. E eu estou apreciando, tá? Eu estou gostando demais de continuar aqui mais um pouquinho. Enquanto for mais útil aqui, eu agradeço. Bom, fecho parênteses, foi só um segredinho entre nós. Bom, então, quando terminou esse processo, né, da pré-fila de transplante, que tivemos essa resposta negativa, em meio àquele, e agora? O que é que vai acontecer? Quanto tempo eu tenho? Acabamos recebendo um convite para contribuir numa pesquisa científica. Não haveria nenhum ganho financeiro, tá, disso, mas foi uma alegria muito grande, né? Poderíamos colaborar e foi uma felicidade imensa. Então, nesse período, passamos cerca de 2 semanas a mais lá, nessa outra cidade, para coleta de material genético, para todo tipo de avaliação possível, neurológica, cardiológica, fizeram uma bateria completa, uma pesquisa dos Estados Unidos, né, em parceria com a Universidade Federal desse estado que eu estava lá, né, fazendo todo esse procedimento. Então, nessas 2 semanas, enquanto realizávamos os testes, tive contato com as pessoas que estavam na situação algo semelhante à minha, porém com um prognóstico muito mais imediato de desencarne em breve. Eram pessoas que não tinham mais como, elas iriam sim desencarnar. Eram pessoas, a grande maioria, com câncer em estágio avançado. Então, tinha algumas que já emitiam mau cheiro, exalavam mau cheiro, porque partes do seu corpo já estavam realmente se deteriorando a olhos vistos, estavam extremamente fragilizadas. E esse era o setor, né, que eu estava lá junto, então, que conversávamos bastante, nada melhor do que conversar, né, com essas pessoas, dividir experiências, afinal de contas, bem ou mal, estávamos mais ou menos no mesmo bar.
E qual era o assunto mais gostoso? Jesus, o Evangelho. Só que eu estava naquela fase inicial de conhecimento da doutrina espírita, empolgada até o fio do cabelo, né? Até a raiz. Super empolgada e querendo que outras pessoas conhecessem um pouco mais sobre, eu mesmo querendo conhecer, ainda com aquela sede que eu narrei, né, para vocês. Então, íamos lá dividindo, porém eram pessoas de religiões diferentes. Então, tinha uma ou outra espírita nesse meio, tínhamos pessoas católicas, tinha pessoas evangélicas, umbandistas, então tínhamos que pisar um pouquinho no freio, né? Alguns assuntos, Jesus nesse terreno é universal, né? Poderíamos falar sobre o Evangelho, mas alguns temas como reencarnação, vida em outros orbes, esses pilares, né, da crença na imortalidade da alma, tudo aquilo, a gente precisava ir com cautela. Então, o que é que eu pensei? O que é que pode ser mais acolhedor, mais aconchegante num grupo como esse? As histórias do Chico. Vamos contar as histórias do Chico. Por quê? Eu pensava assim, nossa, esse pessoal vai desencarnar em breve. Talvez eu também, era o que a gente esperava, né? E o que esse pessoal, será que eles estão minimamente preparados? Eu gostaria de ajudá-los um pouquinho. Eu não sei muito, estou muito no início. Eu li tão pouquinho, mas o pouquinho que eu sei, por que não tentar partilhar com eles? Então, do meu jeito, com calma, com cautela, e me servindo das histórias maravilhosas do Chico, a gente começou a contar, né? Contar essas histórias, e juntava aquela roda, então eram os pacientes que estavam ali, eram os acompanhantes, vez ou outra, alguns profissionais, né? Da saúde também, e cada um compartilhava um pouquinho. Eram os que não conheciam alguma história de Chico Xavier e também compartilhava e era aquela delícia. Só que no meio desse grupo, durante essas 2 semanas, uma senhora se destacou. Por quê? Quando alguém perguntou assim, me diz uma coisa, qual a sua religião? E eu, naquela, no meio da timidez, né? Porque aqui eu confesso, talvez alguns não digam, mas isso é muito comum entre nós, nesses primeiros tempos de transição entre você ser católico ou de outra religião e passar a se reconhecer como espírita, é como se a gente pisasse num terreno que a gente sabe que é seguro, mas não tem segurança ainda. Então a gente titubeia, tem um pouquinho de vergonha, será que eu digo, será que não? E essa foi a primeira vez que eu me assumi publicamente como espírita. Então, respirei fundo e disse: eu sou espírita. Foi a primeira vez. E aí algumas pessoas disseram: olha, nossa, eu não sou. E começaram a dizer, mas uma senhora, ela que escutava tudo atentamente, deu as costas para mim. Ela não mais me encarou, ela deu as costas. E ela já não falava, porque o câncer dela estava muito avançado e era todo nessa área da garganta, então ela já estava com a garganta toda enfaixada, né, para conter os fluidos que já emanavam. Já não tinha também o nariz, porque as vias respiratórias dela estavam comprometidas. Ela estava num estado realmente muito sofrido. E ela era evangélica. Não que haja preconceito, tá, por parte de todos os evangélicos, não é isso. Aqui é um caso especial. Então ela me deu as costas e lógico que eu senti, né, aquilo para mim foi algo difícil de digerir, né? Engolir seco, mas eu pensava, mas as outras pessoas estão receptivas, então vamos continuar um só que possa nos escutar e que se vier a desencarnar tenha um mínimo de orientação, pelo menos aquela que eu já disponho, talvez seja uma ajuda, né? E continuamos ao longo dessas 2 semanas. E o mais surpreendente é que essa senhora, ela tinha a possibilidade
de simplesmente não participar daquela roda de conversa ali, de não sentar junto conosco. Ela ainda conseguia se locomover bem, mas ela ia. Ela foi todos os dias, porém, ela chegava lá, ficava de pé e me dava as costas, como se estivesse protestando, né? Ela não conseguia falar, mas continuava escutando. Então, triste, né? Lógico que eu fiquei com aquilo, mas a gente continuava. E aquela agulha de esperança, eu digo, pelo menos ela está escutando, né? Talvez seja útil, não sei. Eu sei tão pouquinho, mas de repente algo que a gente possa trazer. Tem as outras pessoas do grupo também colaborando, cada um trazendo experiências. Tudo é válido, tudo que se faz de coração, em nome de Jesus, é válido e todos nós estávamos ali dessa forma. Então, ao final da segunda semana, não havia mais o que fazer, né? Eu já havia cumprido todas as etapas da pesquisa, havia assinado o contrato, tudo liberado, a utilização dos exames para a área médica, enfim, não tinha mais o que fazer ali. Então, eu voltaria para casa e fomos nos despedir do grupo, né? E foi toda aquela emoção, e ela, mais uma vez, me deu as costas. E eu tinha tanta esperança, né, que naquela discussão que ela não fizesse isso, mas ela fez. Então, quando eu já ia saindo, junto com a minha mãe, já ia saindo com a mala, de repente eu escuto um grito de uma pessoa: moça, moça. Aí eu me virei, olhei para trás. Aquela senhora ali está te chamando. Ela está te chamando. A senhora era essa. Aí quando eu me voltei, eu só senti um impacto sobre mim. Ela correu e me abraçou. Ela me deu o abraço mais gostoso da minha vida até hoje. E eu não sei explicar o que aconteceu naquele momento, porque ela cheirava, sempre cheirava tão mal, ela exalava uns odores tão desconfortáveis, tão desagradáveis, que muitos tentavam manter distância dela com algum grau de educação, de respeito, mas o faziam. Mas na hora daquele abraço, eu não senti absolutamente nada de mau cheiro, nada de ruim exalando dela. Muito pelo contrário, foi tão gostoso, tão bom. Foi um dos abraços que mais fortes que eu dei, que eu penso que isso ficou na minha memória e que se numa reencarnação eu trouxer algumas coisas que vierem à tona, eu penso que essa é uma cena que, pelo impacto que teve, possa recordar lá numa outra vida, de tão forte, tão bonito que foi. Então, quando ela chorou, né, chorou muito, e ali eu entendi que da forma dela, da forma como ela ainda conseguia se comunicar, ela me agradecia, né? Mas ao mesmo tempo não era agradecimento para mim, porque eu não havia feito quase nada, só havia falado das coisas que me salvavam, entre aspas, que me libertavam, e que podia fazer aquilo também por outras pessoas. Então, nos despedimos. Eu lembro até da acompanhante dela me pedir desculpa. Eu disse: nossa, me desculpe, você vai precisar tomar um banho, agora você não está cheirando muito bem. Eu lembro que eu tentei sentir, e eu não senti absolutamente nada daquilo, né? Não senti, bloqueou totalmente. Talvez porque eu fiquei tão presa naquela atmosfera de carinho, de esperança. Então, voltamos para cá e soubemos, tivemos a notícia que ela desencarnou naquela noite. A senhora desencarnou naquela noite. E graças à espiritualidade amiga, graças ao Chico, graças àquelas pessoas que nos serviram de apoio, que nos falam sobre ele, e todas, desde aqueles que escrevem os livros, que tiram dos seus momentos com suas famílias para estar ali dedicado, aqueles que se dedicam à edição dessas obras, à vendagem, à distribuição, aqueles que compram
e que após a leitura doam esses livros para as das casas espíritas e que esses livros também continuam a ser manancial de luz. É um trabalho tão grandioso, cada um pode fazer a sua pequena parte, né? E ser colaborador efetivo do Cristo. Então, esse caso marcou e eu gostaria de trazer para vocês esse exemplo, tá? De que a gente sempre pode fazer algo, seja pelo verbo, pelo sentir, pelo vivenciar. E o mais forte ou o mais contagiante seja realmente o exemplo. Podemos ser, sim, esse exemplo, né? Podemos continuar nosso caminho de aprendizado, de libertação. E os bons espíritos estarão conosco. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estarmos aqui. Muito obrigada por aqueles que nos escutaram até esse momento. Muito obrigada.